sobre a questão da semana que vem, né? A semana que vem é a semana letiva, né? Ou seja, a gente tem aula normal dentro do nosso calendário, tá? Mas eu vou conversar, assim, eu pensei, e aí fica a cargo de vocês acharem o que é melhor, né? Pegar essa nossa atividade síncrona da semana que vem e jogar para a primeira semana de fevereiro, né? Ou seja, repor essa semana, essa atividade síncrona da semana que vem em fevereiro, né? Agora, é claro que aí ficaria, né, 2 atividades síncronas para a primeira semana de fevereiro. Para mim, não faz diferença, né? Ou seja, eu até combinei umas aulas extras com o pessoal do primeiro ano, porque é a questão lá do PISM, mas eu consigo encaixar direitinho as aulas lá na, no meu horário, né? Agora, o que precisa ver é vocês, né? Se vocês acham que fica bom, se é melhor mesmo, né, adiar essa aula, essa atividade síncrona da semana que vem para fevereiro, né? Até porque, né, entre Ano Novo, Natal, mesmo que ainda seja, né, calendário, mesmo que a gente tenha um conteúdo para trabalhar e coisa e tal, a gente sabe, né? A galera já está meio devagar. E outra coisa, ano que vem vai ser um ano bem puxado, né? A gente sabe disso, vai ser um ano que vai ter uma penca de sábado letivo para a gente poder acertar o calendário, vai ser um ano que com poucos feriados, né? Um ano que a gente vai estar retornando presencial à vera, né? Então, tipo assim, tem uma série de coisas que vão, né, de certa forma, sobrecarregar o ano que vem. Então, eu acho muito importante a gente ter um período legal de descanso, né? Então, vai ter Copa, mas a Copa é lá no final do ano, vai ter eleição, né? Mas assim, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que a partir ali do Natal até o final de janeiro é um período legal de descanso, né? Então, eu estou pensando em poupar vocês dessa atividade síncrona da semana que vem, né? Então, assim, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria da galera está meio que concordando, né? Então, a gente vai deixar assim, tá? Então, a gente joga essa atividade síncrona da semana que vem para a primeira semana de fevereiro. Aí, lá na primeira semana de fevereiro, na nossa primeira aula, a gente combina, né? Apesar de, se eu não me engano, no retorno de fevereiro, o horário vai mudar, né? Alguns outros professores vão voltar a dar aula e coisa e tal, inclusive muitas turmas vão juntar, né? Se eu não me engano, edificações e administração vão se juntar, né? Acho que só a automação que vai continuar dividido por causa do número de alunos, e aí o horário teve que mudar. Se eu não me engano, a nossa atividade síncrona foi para sexta, tá? Mas na primeira semana eu tenho aula presencial, tá? E aí, então, e eu acho que é quarta-feira a nossa aula presencial. Logo na quarta-feira a gente combina direitinho como a gente vai fazer para compensar essa atividade síncrona da semana que vem, que eu vou abonar, né? Ou seja, que eu vou transferir para outra semana, tá? Beleza, gente? Tranquilo, então? Combinado? Semana que vem, então, vocês estão aí livres. Assim, eu convido vocês a dar uma olhada, né, no material que vai estar lá na semana que vem. Eu vou estar disponibilizando o material da semana que vem, mas, né, vocês que sabem também, qualquer coisa, a gente compensa. A gente vai começar a falar desse assunto hoje, tá? Que a gente vai começar a falar sobre urbanização hoje, tá? Mas aí semana que vem não, no retorno das férias, a gente vai, né, fundamentar melhor esse assunto. Pode falar, Hector. Ô Zé, no ano que vem, a gente vai, como posso te dizer, organizar o trote para o primeiro ano? Olha, aí é com vocês Porque aí, eu né, acho gente? uma bela de injustiça eu ter passado um trote e o primeiro ano não, sabe? Então, Não, eu passei pelo sufoco de uma prova e passei pelo sufoco do trote. Tem isso, né? Tem isso, vocês que eu acho sabem. muito injusto eles não passarem o mesmo. E eles ainda fizeram sorteio. Não sei, gente. Sim, eu sou uma pessoa que tomei trote, mas eu tomei trote na faculdade, né? E o trote na minha época era meio pesado, né? Até porque eu também morei em alojamento também, né? E o trote no alojamento era um pouquinho mais pesado ainda, tá? Mas assim, aí vocês vêm junto da gestão, normalmente a galera lá combina um período de trote. Eu não sei, porque a gente também não vai,
até onde eu entendi, a gente não vai voltar 100%. Assim, eu não sei se todos os espaços do IFE vão estar liberados. Se eu não me engano, antigamente os trotes eram lá na quadra. E aí eu não sei se a quadra já vai estar liberada e coisa e tal, tá? Mas, por mim, particularmente, eu sou uma pessoa que acho o trote algo interessante, assim, não para zoar e humilhar ninguém, né? Mas para criar mesmo um laço de, de comunidade, coisa e tal. Eu tenho, assim, é um rito, né? De passagem. Mas, assim, aí vocês têm que ver lá com a galera lá, tá? Eu fiquei de boa no meio do pessoal do terceiro ano. O pessoal se escondeu. Gente, na minha época, assim, por exemplo, na primeira faculdade que eu fiz, pelo menos, o trote foi tenso mesmo. E tinha gente que fugia do trote, era pior, porque Eu aí tô depois a ligado que pessoa tem tomava o trote trote. sozinha, entendeu? Era um troço terrível. Tá? Professor, eu tô ligado que tem trote na faculdade que eles raspam o cabelo dos outros. Tem até Ah, na internet. não, gente, raspar o cabelo era o básico, né? Nossa, Raspar o cabelo era o menos pior. Tá? Inclusive, os veteranos não raspavam o cabelo todo, né? Eles raspavam metade do meu cabelo, rasparam metade do meu cabelo. E eu tive que ficar uma semana assim. Ou seja, todos os alunos tinham. Eles não raspavam o cabelo todo bonitinho. Ah, vou raspar o cabelo bonitinho. Vai no barbeiro fazer isso. O cara só dava aquele raspadão assim no cabelo do cara, ó, uma semana assim. Aí o cara ficava uma semana assim. Aí depois você conseguia raspar o resto. Você tinha permissão para raspar o resto e coisa e tal. Entendeu? Jogavam lá uma água lá de peixe, azul de metileno. Eu fiquei azul uns 3 dias, parecendo Smurf, né? Aí o pessoal passava, ei, Smurf, não sei o quê. Um negócio. É que na época dos Smurfs, né? Hoje em dia seria Avatar, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Aí teve, assim, alguns que eu presenciei depois, né? Despenca e desmaia, por exemplo, era um trote legal. Você botava os bichos, né? A gente não chamava de calor, chamava de bicho. Botava em cima da mesa, assim, um mesão assim, a gente começava a gritar para ele, pro bicho: bicho, despenca e desmaia. Aí o cara tinha que, tipo, né, cair no chão e pelo menos ele pensava, né? Despencar e desmaiar. E aí fingia que estava desmaiado. Aí ficava ali, ó, um tempão, pá, bicho, você é burro, despenca e desmaia. Aí fica pá, 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 pá. Aí depois que ele se ligava para dizer penha e maia, né? Despenha, né? Despenca, era para falar penca e maia, e desmaia. Então, assim, era matar formiga grito, nossa, velho, agora que eu entendi. entendeu? Assim, Caraca. era bobeira, entendeu? Mas, assim, tirando esses que eram pesados, eu acho que alguns eram bem pesados mesmo, mais de humilhar e coisa e tal, no IFE não tem nada disso não, a gente nunca teve, né? E até nem pode mais, hoje em dia, fazer esse tipo de trote, principalmente dentro do campus, nem nada. Mas, assim, uma festinha, a galera juntar, e é bem legal. Mas eu não sei se realmente a situação da pandemia vai permitir, né, esse tipo de situação nesse ano, não. Mas eu também acho justo que vocês possam, né, dar trote a alguém. Eu, pelo menos, particularmente acho justo. Mas se vai poder, se não vai poder, eu não sei. Galera, vamos lá. Monstrinhos. Vou projetar aqui para vocês. E assim, eu só falei aqui os trotes que são permitidos de se falar essa hora da manhã, tá? Tinha trote pior, tá? Peraí. Então, monstrinhos, olha só. Tá projetando aí para vocês direitinho? Tá sim, tá sim. Peraí que deu ruim aqui. Ok. Então, esse aqui é o slide que a gente chegou a falar, né? Pior, imagina o nível. Cara, olha só, ô Yuri, tem bem pior, cara. No alojamento, então, o negócio era mais punk. Assim, entre os cursos, né, os trotes eram mais tranquilos, mas dentro do alojamento, o negócio era punk mesmo, tá? Não vou nem compartilhar aqui agora com vocês, não, algumas das misérias que rolavam lá, não. Olha só, pessoal, voltando aqui,
Tá? A gente falou um pouquinho sobre a industrialização, falamos bastante sobre industrialização, na verdade, né? Só que eu notei que a gente não chegou a finalizar alguns assuntos aqui. Tá? Por exemplo, é esse aqui, ó. Eu falei para vocês na última aula que o capitalismo ele evoluiu, mudou, né, ao longo do tempo. É só eu abrir o negócio aqui, é impressionante. Alguém entra. É. Ok. Então, eu falei para vocês na última aula, por exemplo, que o capitalismo mudou ao longo do tempo. De uma forma geral, o capitalismo é um sistema, bem resumidamente, né, falando, é um sistema que busca o acúmulo de capital. Eu falei, inclusive, na a mesma coisa. Tá? O capital é tudo aquilo que você investe para gerar mais capital. E dependendo da época que a gente fala sobre o capitalismo, você vai ter formas prioritárias de obtenção de capital. Né? Então, com base nisso, a gente pode dividir o capitalismo em 4 grandes fases. Tá? E aí aqui estão algumas dessas fases, que a gente chegou a falar um pouquinho na última aula, né? Que por exemplo, o capitalismo comercial, né? Que é também conhecido como o mercantilismo, tá? E recebe esse nome por quê? Porque a principal forma de obtenção de capital, né? A principal forma de obtenção de lucro vinha através do comércio, né? Principalmente de subjugar as colônias, né? As metrópoles subjugando colônias, né? E obtendo, através de trocas, né? Muito favoráveis, o seu superávit, né? Sua balança comercial favorável. E a gente falou um pouquinho também, ainda na sala de aula, né? Sobre o capitalismo industrial. Tá? Ou seja, aquele capitalismo que surgiu com a Revolução Industrial, onde a principal forma de obtenção de lucro deixa de ser apenas o comércio, tá? E passa a ser a produção. A gente viu também, né, por vários fatores que levaram a Inglaterra e não outros países a desenvolverem a indústria. Né? Entre outras coisas, a própria questão da Inglaterra não ter grandes colônias para poder obter o seu lucro, né? Obter a sua balança comercial favorável. O que eu não falei ainda para vocês são desses outros 2 tipos de capitalismo. Tá? É importante a gente sempre entender que, apesar de estarem associados a determinadas épocas do ano, a determinadas épocas da história, né? Aqui o capitalismo comercial geralmente associado ao século XV até o século XVII, a gente pode dizer assim, tá? O capitalismo industrial, principalmente associados ao século XVIII e século XIX, tá? O capitalismo informacional ele vai se desenvolver também ali pelo século XIX e século XX, tá? E a gente costuma dizer que o capitalismo informacional ele se desenvolve a partir ali, né, da terceira fase da Revolução Industrial, 1970 até os dias de hoje. Tá? Então, existe um determinado período, né, em que a gente pode identificar essas fases do capitalismo. No entanto, é sempre muito importante entender que uma fase não elimina a outra. Ou seja, não é porque hoje, por exemplo, nós estamos no capitalismo informacional, e o que isso significa? Significa que a fonte do lucro, né, da riqueza e do acúmulo do capital está muito associado ao poder e domínio da informação, tá? Principalmente na questão de desenvolvimento da informação, ao trânsito da informação, né? O controle da informação. Basta só dizer, por exemplo, né, que boa parte de todas as redes sociais, né, que são forças motoras do capitalismo moderno, elas estão localizadas em países desenvolvidos. Tá? Então, vocês podem observar como, hoje em dia, a informação e o trânsito da informação são vitais para o desenvolvimento do capitalismo. Né? Agora, não é só porque hoje a informação é uma das principais formas de obtenção de capital que o comércio não é. Tá? Ainda existe, né, formas de obter lucro através do comércio, ainda existe formas de obter lucro através da indústria, ainda existe formas de obter, né, lucro a partir do mercado financeiro.
tá? Dos bancos, das bolsas de valores e coisa e tal, mas hoje uma das principais formas de obtenção de lucro é o domínio e controle e distribuição, tá? E produção da informação. Tá? Então, essas formas de capitalismo, elas não, de certa forma, eliminam a outra. O que a gente tem visto ao longo dos séculos são uma sobreposição das formas de se obter, né, o lucro, de se obter o capital. Então, a gente chegou aqui a falar sobre a estrutura de cada uma dessas fases, vou passar bem rápido, porque a gente já falou sobre isso. Eu acho que uma coisa muito importante aqui, sobre o que a gente discutiu na última aula, tá? De que, a partir do capitalismo comercial, a gente tem o desenvolvimento, tá, da divisão internacional do trabalho. Tá? Essa divisão internacional do trabalho, ela permanece até hoje, ou seja, essa correlação de países dentro de um sistema internacional, né, de distribuição de trabalho. Essa DIT, hoje em dia, ela está um pouco diferente da DIT lá do século XV, tanto que alguns autores chamam de nova DIT, tá? Nova Divisão Internacional do Trabalho. Tá? Por quê? Porque lá na distribuição original, nós temos essa situação aqui que a gente fala, né? Ou seja, colônias fornecendo matéria-prima, metrópoles com produtos manufaturados, controlando, né, até politicamente as colônias. Tá? No capitalismo industrial, a gente vai ver as antigas colônias, agora muitas dessas colônias independentes, tá? Outras nem tanto, tá? Mas, de uma forma geral, elas enquadrando um grupo de países que a gente vai chamar de países subdesenvolvidos. E o que elas fazem? Basicamente, fornecem matéria-prima e mercado consumidor, tá? Para as metrópoles ou países desenvolvidos industrializados. Tá? E isso aqui, ó, século XVII, XVIII e XIX. Tá? Aqui está 9, muito bem. E o capitalismo financeiro, ou seja, já a terceira forma, a terceira parte da divisão internacional do trabalho, ela já cria uma estrutura um pouco diferente, tá? Que enquadra-se no que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque agora alguns países subdesenvolvidos também fazem sua revolução industrial. A gente, em sala de aula, discutiu um pouco sobre isso. Falamos de como que essa revolução industrial foi uma revolução tardia, né? Aí as pessoas podem dizer assim, pô, professor, mas o Brasil, por exemplo, fez a sua revolução industrial. Agora ele produz, né, produtos industrializados. Significa dizer que a gente pulou o muro, a gente saltou para o lado dos países desenvolvidos que fornecem produtos, né, mais caros. Nós agora estamos do lado legal da divisão internacional do trabalho? Não, não estamos. Por quê? Porque os produtos industrializados hoje em dia, eles têm menos valor agregado se comparado a outros produtos, principalmente o quê? Produtos de alta tecnologia. Tá? Então, hoje, na divisão internacional do trabalho, países pobres podem ser industrializados. Tá? No entanto, isso não garante a eles um lugar de destaque na economia mundial. Por quê? Porque eles continuam dependentes. Isso, aliás, é o ponto importante sobre a divisão internacional do trabalho. Tá? É uma correlação econômica, mas essa correlação não significa que é uma correlação justa, igualitária. Na verdade, você vai ter sempre o quê? Uma relação de dependência, seja ela política, como era aqui no início da divisão internacional do trabalho, tá? Ou econômica, tá? Tanto aqui na segunda fase quanto na terceira fase. Tá? Agora, hoje em dia, além de uma dependência econômica, os países pobres também se mantêm, né, dependentes no quê? Na questão da distribuição e desenvolvimento da informação, da distribuição, né, e desenvolvimento das tecnologias, das altas tecnologias. Produzimos carros, legal, produzimos carros, né? Mas supercomputadores, satélites, né, produtos, servidores, tá? Desenvolvimento de software, tudo isso nós estamos muito atrasados se comparado aos países desenvolvidos. Então, a gente continua desenvolvendo uma relação para com os países desenvolvidos de dependência. Tá? Beleza, pessoal? Conseguiram pegar? Lespa, alguém tem alguma dúvida? Beleza, né? Show, show. Pode falar agora, né? Ou falar depois. Tá? Então, aqui tem a questão do capitalismo industrial, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre
né, as fases do capitalismo, as fases da Revolução Industrial, essas ficaram bem claras, né, as 3 fases da Inglaterra, né, ou seja, a máquina a vapor, e aqui ó, um gifzinho mostrando a máquina a vapor, tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, eu entendi chongas do que você botou em as mariposas, aí, uma mariposa branca, outra marrom, meio que numa situação aqui de intimidade, né? Mas isso aqui é quando a gente tiver tempo para falar, a gente discute, tá? Eu estava querendo falar sobre as consequências da Revolução Industrial, tá? E, inclusive, foi entendendo e observando, né, essas consequências, né, que uma das teorias mais importantes acabaram sendo, né, comprovadas, que foi a teoria da evolução, tá? Mas isso aqui é um assunto paralelo, tá? Então, ignorem, pelo menos por enquanto, a questão das mariposas aqui, tá? O que é importante de vocês entenderem, tá? São as questões das condições de trabalho. Isso aqui eu gostaria muito de reforçar. Eu sei que eu já falei um pouquinho na sala de aula e coisa e tal, mas vejam só as imagens, né? Essa criança aqui, por exemplo, essas 2 crianças não estão brincando aqui nessa fábrica, não. Elas estão realmente trabalhando, tá? Nessa primeira fase, sem nenhum tipo de leis trabalhistas, né? Sem nenhum tipo de controle governamental, tá? Foi uma fase em que o liberalismo ele foi aplicado na sua forma mais pura, né? E o que a gente teve como construção de sociedade, né, foi uma sociedade altamente exploratória, né, em que era muito comum, né, se empregar crianças, né? Aqui, por exemplo, uma gravura, né, mostrando crianças trabalhando em carvão, ou seja, em minas de carvão, tá? Era muito comum e elas eram muito usadas porque elas eram menores, podiam, né, se esbrenhar lá pelos túneis e coisa e tal, e basicamente essas crianças trabalhavam 10, 12 horas por dia, tá? Então, tipo assim, essa primeira fase construiu uma sociedade bastante desigual, tá? O Micael falou, aliás, usar em guerras também. Eu não sei o que você quis dizer com isso, né? Mas tudo bem. É isso aí, Hector. Então, a gente só está repassando aqui, tá? Porque, de certa forma, é o conteúdo que vai cair na prova. Falamos sobre a segunda fase, né? Só falamos sobre a segunda fase, sobre a questão da revolução, o motor de combustão interna, um dos principais elementos, tá? E falamos sobre a terceira fase. Terceira fase é essa que criou e construiu, de certa forma, a sociedade que nós conhecemos hoje, tá? Aqui é uma questão interessante, tá? Ou seja, os tipos de indústrias, tá? Nós podemos classificar as indústrias de várias formas, tá? Aqui é uma das formas mais clássicas de classificação de indústrias, dependendo do que elas produzem, tá? Então, nós temos, por exemplo, as indústrias de base, né? E o nome é indústria de base, não é porque ela faz sola de sapato ou alicerce de casa, não, tá? Ela é indústria de base porque ela, de certa forma, é o que dá base para outros tipos de indústria, tá? Esse tipo de indústria não vende os seus produtos para o consumidor final, né? Ou seja, nós não compramos coisas produzidas na indústria de base, tá? Ninguém aqui vai, né, ou tem sonho de comprar um rolo de alumínio de 2 toneladas, né? Na verdade, essa indústria de base, ela é o quê? Ela é uma indústria que produz uma semi-manufatura. Ela pega a matéria-prima no seu estado bruto e produz uma semi-manufatura que será utilizada por outras indústrias, tá? Então, por exemplo, a siderurgia é um exemplo de indústria de base, tá? Porque ela vai produzir lingotes de aço, ela vai produzir lingotes de alumínio, né, que vão ser depois utilizados pelas indústrias, né, de bens de capital ou de bens de consumo, né, para a produção, tá, de coisas que chegarão ao consumidor final, tá? Aliás, as indústrias de consumo a gente pode dividir também em indústrias de bens duráveis, e o próprio nome diz, ou seja, produtos que vão durar um relativo tempo, né? Como, por exemplo, os automóveis, tratores e coisa e tal, tá? A própria material de construção civil estaria incluso
nessa questão de bens de consumo duráveis, tá? E nós temos as indústrias de bens não duráveis, né? Aquilo que, de certa forma, é efêmero, ou seja, a gente consome e acabou, e a gente depois tem que consumir mais, né? Talvez toda a indústria alimentícia, tá? Ela é parte disso também, tá? E é interessante a gente sempre lembrar que dentro dessa realidade o Brasil, né, hoje em dia, tem passado por um forte processo de desindustrialização, principalmente no que tange, né, a indústria de base. Tá? A gente tem investido muito pouco em indústria de base e também em indústrias de bens duráveis. Tá? É um processo que vem acontecendo desde os anos 90, ou seja, o Brasil chegou ao seu auge da industrialização nos anos 90, e dos anos 90 para cá ele tem passado por um forte processo de desindustrialização. Ou seja, nós estamos perdendo indústrias... Espera aí. A gente tem perdido indústrias, tá? Nos últimos anos. Esse processo... Opa, espera aí. Esse processo tem se acentuado, tá? Principalmente nos últimos anos do governo do PT e no atual governo também. Tá? E aí muitas pessoas dizem, pô, professor, mas por que o Brasil está se desindustrializando? Bem, algumas pessoas veem isso com muito maus olhos, dizem que a gente está perdendo autonomia, né? Dizem que a gente está, de certa forma, né, abrindo mão de uma certa soberania econômica. Tá? Principalmente a galera mais assim, lá do que a gente chama de nacional desenvolvimentista. E aí, se eu tivesse que incluir um político nesse ideal, por exemplo, seria o Ciro Gomes. Né? Ele escreveu até um livro recentemente explicando sobre quais são as ideias dele para a economia e claramente, né, o Ciro Gomes pode ser incluído numa categoria de teoria econômica, tá? Pautada no que a gente chama de nacional desenvolvimentista, né? Ou seja, que estimula o consumo interno de produtos nacionais produzidos por indústrias nacionais. É um modelo econômico que já foi aplicado na história do Brasil. Tá? Vale lembrar aqui que toda a época lá do JK e também boa parte dos anos da ditadura militar, né, esse foi o principal modelo de desenvolvimento econômico. Muitos dizem, né, e principalmente os liberais, dizem que esse tipo de desenvolvimento não traria hoje o mesmo efeito, não traria as mesmas consequências de desenvolvimento econômico que trouxeram naquela época. Tá? Dentro de uma lógica liberal, em que você teria um livre trânsito de comércio entre os países, a desindustrialização do Brasil é vista como algo normal. Por quê? Porque o Brasil estaria se reposicionando dentro da divisão internacional do trabalho, onde a China, hoje, ela meio que cumpre esse papel de grande fábrica de produtos de bens duráveis e não duráveis no mundo, tá? Enquanto outros países estão, né, se enquadrando em diferentes setores. Tá? O Brasil estaria cada vez mais enquadrado no setor de fornecimento de matéria-prima, né? Principalmente petróleo, né? Matéria-prima bruta ou semi-manufaturada. Né? Então, a gente estaria fornecendo petróleo, refinado ou não, a gente estaria fornecendo alimentos. Né? Então, dentro dessa lógica liberal atual, o Brasil estaria enquadrado ali mais no setor primário ou estariam retornando a um setor primário. Tá? Aí é uma grande discussão entre economistas, né? Entre vieses políticos. Tá? Eu não vou fazer juízo de valor aqui. Tá? Apesar de que, particularmente, aí é uma visão minha, né? Eu vejo com um pouco maus olhos. Eu gostaria de que o Brasil fosse um pouco mais autônomo, talvez não nessa indústria básica, né? Não nessa indústria que realmente não tem como se competir com a China nesse contexto, mas principalmente no desenvolvimento de alta tecnologia. Tá? E de outros setores, de outros serviços também. Tá? O Hector concorda um pouco sobre isso também. Né? O Caio fala um pouquinho: o Brasil é o pasto do mundo. Né? Vale lembrar que, dentro de uma lógica do jogo, né, do jogo econômico, dentro de uma visão liberal, o Brasil está se enquadrando aonde ele consegue. Né? Ou seja, onde hoje é mais favorável a ele.
tá? Agora, concordo com essa questão. Por exemplo, o Brasil hoje está, por exemplo, destruindo a floresta amazônica para plantar boi, né? É uma questão lastimável. Se você pensar, por exemplo, que é um produto de baixo valor agregado, ou seja, a carne, a soja, eles são importantes hoje para a nossa balança comercial? São importantes. Mas se você for pensar, dentro daquela troca de produtos, né, da divisão internacional do trabalho, nós temos que vender muita carne, muita soja para comprar de volta, né, produtos de alta tecnologia. Então, seria muito interessante que a gente desenvolvesse esse produto de alta tecnologia. Até porque, né, nós criamos profissionais, nós temos cientistas, nós temos boas universidades. Tá? Só que qual é o problema? E aí é sempre muito importante entender que isso não é um problema do governo atual, é um problema muito antigo no Brasil. Tá? Podemos discutir que governo A, governo B fizeram menos, né, fizeram mais, mas é um problema, né, que vem de muito tempo. Tá? É de que não existe uma iniciativa para que os nossos cientistas, engenheiros, eles permaneçam no Brasil. Tá? Ou seja, a mão de obra nossa é muito barata. E quando a gente fala que a nossa mão de obra é muito barata, ela não é só a mão de obra, tipo, o cara que trabalha na padaria. Não, até médicos, engenheiros, cientistas ganham mal se comparado a médicos, engenheiros e cientistas de outros países. Alguém levantou a mão, pode falar. Alguém pode falar? Levantei sem querer, nada não. Tudo bem. Né? O William reforça aqui, né? O Brasil tem potencial, só não tem investimento. Né? E aí que tá, o Brasil tem um potencial, o Brasil tem lucro. Né? E aí falta um plano de governo, aí falta um plano de país. Né? E mais que os liberais digam, o Estado não pode se intrometer na economia e coisa e tal, né? Parece cada vez mais claro, né, que um governo ele tem sim que ter projeto, ele tem sim que ter, né, uma intenção, né, o que eu quero, para onde eu quero ir. E outra coisa, né, ir para além também de governo, né, porque a gente também tem projetos de governo. Né? O que são projetos de governo? Aqueles projetos que o governo A ou o governo B criam, né, e desenvolvem ao longo do seu projeto, ao longo do seu governo. E existem os projetos de Estado. Né? O que são projetos de Estado? São ideias construídas, né, que vão para além do governo A ou do governo B. Eu vou citar um exemplo, o IFE ou os IFES. Né? É óbvio que os IFES foram criados em um governo. Né? No entanto, eles foram criados com o intuito de ser um projeto de Estado, né? E não um projeto de governo. Tá? E mesmo que o governo A ou o governo B, né, se vanglorie de ter criado os IFES, né, é fato de que os IFES continuam existindo mesmo depois que o governo que criou os IFES deixou de governar. Né? Ou seja, então a gente pode dizer que os IFES são um projeto de Estado, né? Ou seja, um colégio técnico de qualidade que vai fornecer uma mão de obra de qualidade, tanto para essa mão de obra técnica que a gente precisa, quanto, se o aluno quiser, uma verticalização também. Tá? Então, os IFES são um projeto de Estado. Tá? Então, há de se pensar em projetos de Estado, né? Em ideias de país que transcendam o governo A ou o governo B. Tá? Isso é muito complicado, exige um desprendimento do cara que está assumindo o poder muito grande. Né? A gente tem exemplos de coisas que deram muito errados, né? Mas que eram excelentes projetos quando foram pensados. O próprio projeto dos brizolões. Né? Todo mundo já viu um CIEP, né? Os brizolões. O próprio nome condena essas escolas. Né? Por quê? Porque foi um projeto audacioso na época do governo do Brizola, né, lá na década de 80, que era o quê? Que era construir colégios com espaços amplos, e esses colégios seriam integrais, eles estariam incluídos em lugares muito pobres, com o intuito de quê? De acolher as crianças dessas comunidades, né, exatamente para retirar essas crianças das ruas,
né? Tirar essas crianças do tráfico, tá? E aí, dentro dessas escolas, ele teria esporte, ele teria música, teria cultura, uma excelente alimentação. Todos notam como os CIEPs são sempre colégios grandes, com espaço, com biblioteca, com quadra, né? Por quê? Era um projeto amplo, né? Que tinha o intuito de revolucionar através da educação. No entanto, se tornou o quê? Um projeto muito ligado a um tipo de governo, o governo do Brizola. Tanto que as pessoas olhavam para o colégio e chamavam de Brizolão. Né? E aí o que acontece? Depois que o Brizola foi substituído por outros governos, né? Governo após governo, o intuito deles era o quê? Era apagar o feito do Brizola, era apagar esse projeto, né? Para que o Brizola não pudesse usar politicamente esse projeto. Né? E aí, vejam você, um excelente projeto acabou sendo abandonado governo após governo, né? E aí caiu no descaso. Né? E aí a gente tem até os brizolões como um sinônimo de colégios ruins, né? Colégios fracos e coisa e tal. Eu, particularmente, já trabalhei em brizolão e coisa e tal, tá? Mas, assim, quando você pega a história, você vê os riscos de um projeto que fica muito ligado a um governo. Né? E os outros governos abandonando sistematicamente aquele projeto e aquele projeto minguando. Né? Os CIEPs, o projeto deles é excepcional. Né? É um projeto de guerra. Você vê que é um colégio que requer pouca manutenção, você passa uma mão de tinta naquele negócio lá, aquele negócio parece que foi construído ontem. Né? Eu fico vendo, às vezes, o CIEP que tem na frente do nosso campus. Né? É impressionante, aquele colégio ali tem 40 anos de idade, 40 anos de idade, eles passam a mão de tinta, parece que ele foi construído ontem. Né? E aí você olha para o nosso campus, às vezes tem uma rachadura, tem um negócio assim que se precisa de manutenção o tempo todo. Né? Então, todo o projeto foi pensado, né? A própria arquitetura, que é do Oscar Niemeyer, foi toda pensada, né? Para poder produzir um projeto revolucionário e acabou sendo abandonado. Né? Então, esse é um problema sério na história do Brasil. Tá? O Hector fala, só é exemplo na atividade agrícola e na vacinação. Né? Hector, concordo com você. Na vacinação, o Brasil né, por culpa dos militares. Tem que deixar bem claro aqui, né, que foi durante o governo dos militares, na ditadura militar, que o governo criou um amplo projeto de vacinação, né? O nosso Programa Nacional de Imunização, PNI, tá? Ele foi criado lá na ditadura militar. As grandes campanhas de imunização foram desenvolvidas. O Brasil, claro, desde o início do século XX, desde lá do Oswaldo Cruz e coisa e tal, né? O Brasil tem uma tradição de imunização, né? Uma preocupação estatal por imunização. Tá? Mas é sem sombra de dúvida, na época da ditadura militar, em que o Programa Nacional de Imunização atinge níveis altíssimos de eficiência. Tá? Por quê? Porque ficou claro para os militares que a imunização ela reduz custos na saúde. Né? Várias doenças que são caras de tratar, doenças que, né, que matam milhões de pessoas, elas são facilmente curáveis ou precavidas por imunização, por vacinas. Então, se criou uma cultura, né, com muita campanha, com muita, né, com distribuição de postos, né, por todo o Brasil, por todo o território do Brasil, que fizeram o Brasil, né, historicamente, ser um país, né, de alto nível de imunização. Muito maior do que França, Alemanha, muito, muito maior do que Estados Unidos. Né? Então, quando veio a vacina do Covid, mesmo com toda essa treta, toda essa questão de movimento anti-vacina que é importado, tá? Isso vem lá dos Estados Unidos, esse negócio de não toma vacina, não sei o que, isso vem de lá, é importado. Né? Mas mesmo com toda essa treta, o Brasil tem níveis de imunização hoje muito maiores do que os países desenvolvidos. E uma das consequências evidentes, né, da eficácia desse processo é de como nossos números saíram de números terríveis de mortes e de contaminação para os atuais números, né, que ainda são relativamente altos, se a gente comparar, 100 e poucas pessoas morrem todos os dias, né, mas se você parar para pensar direitinho, 100 e poucas pessoas morrendo todos os dias, né, a gente precisa aí de meses
para chegar aos piores níveis que a gente teve diários de mortes, né? Então, a gente chegou a um pico de 4.000 mortes por dia, né? Então, assim, de certa forma, a imunização tem sido um orgulho para o país, né? E a gente tem que ressaltar essa questão também. Mas vejam vocês, quando o país ele se concentra no agronegócio, e não que o agronegócio seja vilão, não é, né? Mas quando ele se concentra só no agronegócio, a gente está perdendo outras oportunidades, tá? E aí é sempre interessante a gente continuar aqui, tá? Falando sobre... Acho que estão me ligando aqui, mas tudo bem. Espera aí. E a gente continuar falando sobre esse assunto que ele está discutindo, eu estou falando e a gente tem slide para isso, né? Um dos problemas sérios de a gente não investir, né, na inserção desses profissionais que a gente produz aqui nos IFES, nas universidades, né? É um fenômeno que a geografia conhece como fuga de cérebros. Né? E o que é a fuga de cérebros? Não é que você tem uns cérebrozinhos, né, pulando assim, pega. Não. Né? A fuga de cérebros são profissionais altamente especializados, altamente estudados, doutores, né, especialistas, pessoas que passaram, às vezes, décadas estudando em universidades públicas, e aí é importante que quem banca, né, a formação dessas pessoas é basicamente o povo brasileiro, né? Só que não adianta nada a gente formar esses profissionais excelentes e quando eles estão formados, né, os salários são absurdamente pequenos, né? Ou não tem emprego, né? E aí o que resta a essas pessoas, e principalmente os melhores dos melhores, né, é ir embora, é buscar emprego aonde eles conseguem emprego. E aí os países desenvolvidos, né, principalmente os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, eles estão lá de braços abertos para receber esses profissionais. Tá? E aí você vai nas grandes universidades do mundo, não é que, por exemplo, a Harvard, Oxford, não é que nos Estados Unidos só tem gênio, na Inglaterra só tem gênio, né? Na Alemanha só tem, né, pica das galáxias. Não é isso. É de que essas universidades são verdadeiras seleções do mundo. Eu gosto muito de comparar com os times da Europa. Né? Você pega os melhores times do mundo, estão ali na Premier League, né? Estão o Barcelona até menos hoje em dia, mas você pega um Real Madrid, e aí você fica dizendo, os espanhóis são os foda do futebol do mundo, os ingleses jogam futebol absurdamente bem. Não. Né? O que acontece é que os times deles, por uma questão de interesse, de investimento, né, e de dinheiro, né, esses times são verdadeiras seleções do mundo. Né? Você tem caras do mundo inteiro. Tem um cara se destacando lá no Zimbábue. Eles vão lá no Zimbábue e pegam o cara. Né? Tem gente se destacando no Brasil. Eles vão lá e pegam o cara no Brasil. Não querem saber. E aí você tem, né, uma seleção do mundo. Tá? Hoje, as universidades, as melhores, pelo menos, elas são exatamente a mesma coisa. Você tem os melhores cientistas e pesquisadores do mundo. Tá? E o Brasil produz esses caras. Só que aí o que acontece? Quando eles se formam, eles não têm, né, para onde ir. E aí eles acabam indo embora. Então, esse é um fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Tá? Voltando aqui, o Brasil tem um baita potencial, o Yuri fala, né? O Brasil tem um baita potencial, na minha opinião, e a gente quer focar na agricultura, mas esquece de focar em outras coisas, como, por exemplo, uns baixos investimentos em outras áreas. É verdade, gente. Hoje o Brasil gasta menos... O Brasil hoje gasta menos dinheiro com a ciência do que os americanos gastam com comida de gato. Né? Ou seja, os americanos gastam mais com ração de gato do que o Brasil gasta com toda a sua ciência e tecnologia. Isso acaba gerando uma defasagem absurda, né? E uma dependência tecnológica. Tá? E aí, retornando, quando a gente destrói até nossos bens naturais, como a Amazônia, para plantar boi, né, nós estamos selando, de certa forma, o nosso destino. Né? É interessante a gente perceber, por exemplo, eu li esses dias e fiquei consternado com a situação. Né? Os israelenses, em alguns centros de pesquisa de Israel, eles estão desenvolvendo o quê? Carne sintética.
Eles estão produzindo carne em laboratório a partir de células-tronco, né? Células-tronco bovinas. Tá? Então, eles estão conseguindo produzir carne sem boi, né? E o dia que isso realmente baratear e a qualidade da carne for alta, né, a gente vai poder simplesmente não ter que ter pasto. A gente não vai precisar ter boi pastando para poder ter carne, né? E aí os caras vão estar produzindo isso no laboratório e a gente vai estar onde? Né? A gente vai estar com toda a nossa Amazônia, todo o nosso cerrado destruído. Tá? Pode falar, Hector. Eu já vi um monte de notícia falando que no Brasil não poderia fazer algo assim, porque tem uma certa lei que impossibilita mexer com a criação de células-troncos e um monte de médico critica isso. Ô, Hector, o que você está levantando é muito interessante, né? O trabalho com células-tronco, ele tem um nível ético que tem que ser discutido. Mas esse nível ético, ele está muito associado às células-troncos humanas, né? O que eu estou falando, por exemplo, para você produzir carne bovina, eles usam células-tronco bovinos, né? Sempre lembrando, gente, o que são células-tronco? Células-tronco são células não diferenciadas, né? Ou seja, quando você está ali no estágio embrionário, as primeiras células que se formam no embrião são células que não são especializadas. Elas não têm uma especialização ainda. Depois, elas recebem, né, uma série de informações químicas, né, principalmente hormonais, que vão fazer elas se transformarem em células especializadas. Células de músculo, células nervosas, né, células cartilaginosas, e por aí vai, né, células adiposas. Quando a gente é adulto, a gente ainda tem uma certa quantidade de células-tronco no nosso corpo, mas é muito pouco. A principal forma de você obter células-tronco é através, né, de células embrionárias. Tá? Então, daí a questão ética, né, do debate. Né? Como se utilizar células-tronco, né, lidando com embriões, né? Então, aí tem toda uma questão religiosa por trás, né? Uma questão de que, pelo menos para a igreja, né, de uma forma geral, a partir do momento que você tem um óvulo, eles entendem que o momento da concepção é o momento em que você já tem ali a alma, né, introduzida ali. Então, de certa forma, o embrião teria todos os direitos, né, que um ser humano teria. Né? Daí, pelo menos, o viés contrário ao aborto e coisa e tal. Né? E esse é um papo bem pesado e bem, né, denso, bem difícil de a gente chegar a uma certa conclusão aqui, porque existem bons argumentos dos dois lados. Eu estou falando sobre o aborto. Né? Eu, particularmente, até hoje, não consegui me posicionar. Sinceramente, eu acho que tem certos assuntos que a pessoa pode se dar o luxo de dizer não sei quem está certo, quem está errado, né, porque existem excelentes argumentos dos dois lados. Tá? Mas, hoje em dia, a maioria das pesquisas relacionadas a células-tronco, pelo menos envolvendo humanos, né, são com embriões descartados. Né? Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um processo de inseminação artificial, né, eles não inseminam só um óvulo, né? Tem que se inseminar vários óvulos para aumentar o nível de sucesso. Né? E aí, muitas das vezes, os óvulos que não são utilizados são congelados. E aí, depois de um tempo, né, esses óvulos vão ser descartados, e aí, para não se descartar completamente os óvulos, se usa eles para pesquisas e tratamentos relacionados à célula-tronco. É importante entender também que, para a legislação brasileira, né, e a legislação de vários lugares do mundo, né, até o 7º dia, né, o embrião não é considerado ainda, né, um embrião feto, né, legalmente estabelecido. Né? Então, tanto que, por exemplo, existe a pílula do dia seguinte. Né? A pílula do dia seguinte, para a lei brasileira, não é um aborto. Né? Por quê? Porque a pessoa pode até já ter ocorrido algum tipo de concepção, mas a pílula do dia seguinte, ela faz o quê? Ela meio que dá uma bomba hormonal na mulher, e a mulher imediatamente menstrua, né? Então, o endométrio ali do útero, ele acaba descamando, né? E mesmo que o óvulo tenha sido fecundado, ele acaba indo embora junto, né? Então, tipo assim, para a lei brasileira não é um aborto por causa disso, né? Porque até o 7º dia você não tem, né,
considerado aquilo ali como um feto e coisa e tal. Mas aí são detalhes, então tem uma questão ética muito, muito difícil de a gente debater. Tá? Agora, vale lembrar que as células-tronco são uma tecnologia muito promissora para várias questões de doenças, né? Degenerativas, doenças do coração e por aí vai. No caso dos boizinhos, eles usam embriões de bois para produzir, né, carne, tá? Sem ter que necessariamente matar o boi. Né? Então, seria uma revolução tecnológica muito grande. Sempre lembrando também, né, que quando você pode produzir carne sem necessariamente ter que ter o boi, né, você acaba o quê? Você acaba também eliminando a necessidade de destruir ambientes para produzir pasto. Né? Sempre lembrando que o único boi, ele para se sustentar, ele precisa, em média, pelo menos de 1 hectare, né, de pasto para poder, né, se nutrir. Então, assim, vale lembrar, a gente tem uma quantidade absurda. A gente tem mais boi no Brasil hoje, mais cabeças de gado do que pessoas. Né? Então, imagina a área necessária para você, né, suprir a necessidade alimentar desses bichos todos. Tá? Então, assim, o Hector aqui reforça que não existe incentivo para ser médico, engenheiro, né? Ao tanto de desempregado. Médico e engenheiros até ainda são uma casta, né? Principalmente os médicos ainda são uma casta, né, dentro dos trabalhadores. Sempre lembrando que eles ainda são trabalhadores, né? Ou seja, ainda são um proletário, mas é evidente que eles são uma certa casta que, de uma forma geral, ainda recebem bem, ainda existe, né, um certo tipo de nível quando se considera, né, esses médicos e engenheiros. Mas, mesmo assim, se a gente comparar o salário dessa galera aqui no Brasil, se comparar o salário dessa galera em outros países, os salários são menores. Tá? Então, quando a gente fala que os salários no Brasil são achatados, são todos os salários, até de quem ganha muito bem, tá? Também é achatado. Tá? Mano, é só... Aí o Caio fala assim, mano, é só no Brasil que os caras com R$ 300 e peças velhas constroem carro. Imagina se tivesse investimento. Não, nesse ponto eu concordo com você, cara. Se a gente tivesse um certo investimento, tá? E não só investimento, um ambiente propício para o desenvolvimento de pequenas empresas, né? Startups. Né? Vale lembrar que todas as grandes multinacionais do mundo surgiram de empresas de garagem. Né? Isso, para poder acontecer, precisa de um ambiente de negócios, precisa de um ambiente adequado para esses negócios. Tá? O Hector, onde eu estava, só foi integral no 9º ano, por causa do IDEB. Em nenhuma outra ocasião foi integral. Ele falando, o Hector falando sobre talvez a questão do CIEP, das escolas, né, do ensino fundamental. Pior que é verdade, muita gente tem esse pensamento sobre o Brizolão. Né? Aquele CIEP é bonito, o que eu estava era meio feio. Né? Hector. O Brizolão, infelizmente, tem esse imaginário popular, e se o seu CIEP estava feio, né, acredite em mim, se joga uma mão de tinta lá, o CIEP ia parecer estar novinho, né, porque ele é um projeto incrível. E a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, meio, né, desdém do CIEP, mas eu, por exemplo, eu recebi um tempo atrás uma colega do Espírito Santo, quando ela bateu o olho no CIEP, nossa, que prédio bonito, o que é isso aí? Aí eu falei, é uma escola, né? Porque também CIEP só tem no estado do Rio de Janeiro. Fala, Hector. A única coisa que eu gostei do meu CIEP anterior é que a biblioteca de lá era melhor que a do IF, tinha muito mais exemplares, muito mais livros. Isso eu Sim, gostei. sim. A ideia de uma biblioteca pública mesmo, né? Que as pessoas possam acessar. Assim, o IFE ainda é um campus em implementação, mas eu creio, né, que é um projeto, é uma necessidade, né, da gestão, das próximas gestões, né, investir na nossa biblioteca. Né? A biblioteca é uma área fundamental da escola, não só para estudar, mas também para ler, entretenimento. Eu estudei em uma escola que a biblioteca era o lugar que eu mais gostava de ficar, né? Porque tinha tabuleiros de xadrez,
né? A gente sabe que tem um projeto legal aí no nosso campus sobre negócio de quebra-cabeça, coisa e tal, mas assim, eu tenho certeza que existe um potencial muito grande para a nossa biblioteca, até fisicamente falando, né? Mas concordo, né? As bibliotecas dos CIEPs sempre foram muito, muito legais. Se não me engano, acho que recebe quase o mesmo que um militar, né? Eu acho que no caso está falando sobre médico, está falando sobre, né, esses profissionais. Espera aí, acho que alguém chegou aqui, espera aí. Oh, não. Achei que tinha alguém pedido para acessar. Bem, galera, então, já indo para o final desse conteúdo aqui, tá? Uma coisa que eu consegui falar em algumas salas, mas não falei em outras, né? E aí é por isso que eu tenho que falar rapidamente aqui para vocês, são os setores de atividade econômica, né? Ou seja, são 3, basicamente, tá? E na geografia a gente não tem muita imaginação, então a gente chama os 3 setores, tá? De setor primário, setor primário, secundário e terciário. Tá? É muito comum a gente associar o setor primário à agricultura, o setor secundário à indústria e o setor terciário ao comércio. Mas, como eu falei na sala de aula e falei para algumas pessoas, né, isso é uma forma simplista e até errada, porque quando a gente fala que os setores de atividade são, né, por onde toda a população economicamente ativa de um país se distribui, né, ou seja, todas as profissões estão nos setores de atividade, a gente tem que lembrar que existem várias profissões que não se enquadram na agricultura, na indústria ou no comércio, né? Um bom exemplo é o professor. Tá? O professor seria o quê? Primário, porque está semeando o conhecimento, ou secundário, porque está construindo o saber, né? Ou terciário, porque está, sei lá, vendendo o conhecimento. Não, né, gente? Tá? Então, a gente tem que repensar, né, essa forma de classificação. Na verdade, o setor primário é o setor extrativista, tá? Ou seja, é aquele associado à extração de recursos naturais. Tá? O setor secundário é o setor de manufatura, manipulação de matéria-prima, tá? E aí então inclui os artesãos, inclui as indústrias e coisa e tal, né? E você tem o setor terciário como setor de serviços, tá? Ou seja, professores, cientistas, médicos, todos estariam nesse setor aqui. Tá? Então, a gente tem um gráfico aqui que mostra, né, a distribuição da população economicamente ativa, tá? Ou seja, a população que está executando algum tipo de trabalho, tá? Pelos setores. Então, vocês podem observar que hoje em dia... tá, nós temos a maior parte da população vivendo, aí hoje em dia aqui mais ou menos, né? Porque essa tabela aqui é de 2007. Eu posso dizer para vocês que isso já se acentuou ainda mais, tá? Mas basicamente boa parte da população brasileira está no setor de serviços, tá? Por quê? Muito por causa da mecanização da área, né, do setor primário, tá? E muito por causa da mecanização e automação e a própria desindustrialização do setor secundário. Tá? Então, a tendência cada vez maior, e isso é um fenômeno mundial, tá? É de que o setor terciário receba boa parte, tá, da população economicamente ativa. Tá? Peraí. Então, vocês podem ver isso aqui neste gráfico aqui, tá? Como que o setor primário, ao longo dos anos, e aí aqui, ó, 1940, tá? Ao longo dos anos, tá? Olha só, na década de 40, tá? Quase 70% da população economicamente ativa do Brasil, tá, trabalhava no setor primário. Tá? E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos, esse número foi caindo vertiginosamente, tá? Até atingir aqui nossos atuais setores 20%. E eu posso dizer para vocês hoje que está bem menor. Tá? Aqui é 2001, aqui é 2007. Tá? Então, esses números estão um pouco defasados. Tá? Então, esse é um processo natural em todos os países. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas quer dizer, então, que essa desgraça está gerando desemprego? Não, né? Está gerando deslocamento de emprego. Tá? E aí, como esse deslocamento é feito, é o que vai determinar, né, se a qualidade do emprego é melhor ou pior. Tá? Então, aqui, a gente tem alguns países. Tá? Vocês podem ver o Japão, vocês podem ver a Rússia, vocês podem ver os Estados Unidos, todos em comum têm o quê? Tem o setor terciário, tá?
tem o setor terciário como o que mais emprega a mão de obra. Tá? E aí, então, vocês podem observar que esse é um fenômeno mundial. Tá? Países que têm muita gente, por exemplo, no setor primário, são normalmente países subdesenvolvidos. Tá? Países da África subsaariana, né? Ou seja, países pobres, pobre mesmo. Tá? Então, qual é a diferença, por exemplo, do setor terciário dos Estados Unidos, do Japão, para o nosso setor terciário? E aí a gente cai em toda aquela história que a gente estava falando sobre investimento, sobre ambiente de trabalho, sobre valorização do profissional bem formado. Né? Aqui se investe muito, não só na educação, porque também não é... É claro, a educação é básica, gente. Fornecer boas escolas, fornecer boas universidades, fornecer ambientes para pesquisa, desenvolvimento tecnológico, isso é básico. Tá? Agora, depois disso, você tem que ter um ambiente para esses profissionais estarem empregados. Tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, nos países desenvolvidos, boa parte desse setor aqui, tá, é empregado por trabalhos de alta remuneração, de excelente qualidade. Tá? E quando eu falo isso, não é só ciência e tecnologia, não, gente. Vale lembrar, por exemplo, que a gente ignora uma área que é importantíssima no setor terciário, que é a cultura. Tá? Não é à toa que os Estados Unidos é um grande produtor de gêneros culturais. Né? Você pode criticar a qualidade ou coisa e tal, pelo menos do grande público, tá? Mas, de uma forma geral, a indústria da cultura nos Estados Unidos, teatro, né? Artes plásticas, tá? O próprio cinema, a música, são setores que movem a economia e movem boa parte do setor de serviços aqui. Tá? E a gente vê como, por exemplo, no Brasil, isso também é relegado a um segundo plano. É difícil você ver um governo, né, que realmente entenda que o setor de cultura e esportes, por exemplo, não é só, vou fazer aqui só para agradar o público. Não, é um setor econômico, tá, que gera emprego, tá? E que vai empregar cada vez mais pessoas. Né? Esporte, quando você vê, esporte de todos os tipos. Né? Quando você, além da questão da saúde intelectual e física, você também tem geração de emprego e renda. Tá? Então, em muitos desses países existe forte investimento nisso. E aqui no Brasil, você vê o que a gente faz com os nossos museus, o que a gente faz com os nossos teatros, ficam abandonados, né? E aí você tem todo um setor de pessoas que para poder desempenhar aquele tipo de profissão, tem que estar ali, né, ralando, né, ganhando, né, pouco, tá? Porque, assim, tirando o glamour das pessoas que acabam, né, atingindo o topo das profissões, como os artistas, os músicos, de uma forma geral, você tem uma massa de trabalhadores muito mal remunerada, tá? No Brasil, principalmente quando se fala sobre a questão cultural. A gente vai numa cidade de médio porte, como Campos, por exemplo, e você não vê um museu, você não vê um stand de arte, você não vê um stand de fotografia, né? Ou seja, você não tem um local... Você tem até um teatro muito bom aqui em Campos, né? Mas é um mega teatro que recebe, né, as maiores produções, mas pequenos teatros, né, que pudessem ter companhias trabalhando, né, companhias menores. Infelizmente, a gente não tem esse tipo de coisa aqui numa cidade de quase 500 mil habitantes. Tá? E isso também é uma realidade em todo o país. E imagina ainda uma cidade pequena. Tá? Então, infelizmente, a gente tem essa situação também abandonada. Tá? Zé de Campos, Hector, eu moro em Campos. Tá? Eu não sou de Campos, eu sou paulista, mas eu realmente vim para cá já faz bastante tempo, então eu já estou falando já Cabrunco, Lamparão, Garrotinha Galopante, né? Essas coisas assim que campista fala. E vem, tá bom, e vem é um pouco demais. Tá? JF se enquadra nesse tema. Eu não entendi o que é JF, mas... Eu acho que é Juiz de Fora. Juiz de Fora, até que Juiz de Fora, por uma cidade de médio porte, ela até tem algumas opções a mais. Mas, assim, de uma forma geral, se você for comparar a países desenvolvidos, qualquer cidade de médio porte na Europa vai ter vários teatros, vai ter vários cinemas, vai ter vários estandes
né, ateliês mesmo, né, de peças de quadro, de artes plásticas, né? A gente tem muito pouco disso no Brasil. Hoje, para você ir num bom museu, né, você tem que ir no Rio, você tem que ir em São Paulo, né? Curitiba também tem alguns museus bons, tá? Mas, assim, eu particularmente gosto muito do ambiente de museu, gosto muito de visitar museu, né? Mas assim, e a gente tem no nosso Museu de História Natural, né, ali no Paço, pegou fogo e está até hoje ainda sem restaurar, né? Teve assim, peças ali, gente, e eu visitei aquele museu umas 3 semanas antes dele pegar fogo. E assim, dá uma dó, entendeu? Dá uma dó mesmo, você imaginar peças ali de 2.000 anos que pegaram fogo, né? Tinha ali múmias, né? Peças do Egito Antigo. Então, realmente, peças, seja, fósseis, né? Tudo destruído por descaso mesmo, né? Descaso governamental. Recentemente, a Cinemateca, né, pegou fogo também, ou seja, vários registros do cinema brasileiro, registros antigos, filmes da década de 30, é história, gente, é história viva, né? Pegou fogo, né? Então, infelizmente, a gente tem isso aí, né, como um marco triste também, que mostra um pouco de perdido, ou seja, o Brasil hoje é um país um pouco perdido, né, sem saber muito bem para onde ele está querendo ir. Tá? Bem, foi triste, gente, sério mesmo. Quando eu vi pegando fogo e eles estavam mostrando na televisão, sinceramente, eu fiquei no sofá assim, consternado. Poucas vezes na minha vida eu fiquei assim, tão consternado quanto aquele dia lá que eu vi aquele museu pegando fogo. Tá? Então, galera, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre essa questão desse conteúdo. Tá? É claro, tinha muito mais coisa para falar, mas aí fica a cargo de vocês darem uma lida, darem uma estudada, até mesmo o processo de industrialização do Brasil, né? Coisas que normalmente eu falo quando a gente tem tempo em sala de aula para falar. Tá? Sobre impactos, né? A gente fala um pouquinho sobre Marianas, a gente fala um pouquinho sobre Cataguases, tá? Mas, assim, aqui, infelizmente, nós não vamos ter tempo para isso. Tá? Galera, são 11h17, tá? A gente ainda tem aí uns 13 minutinhos, tá? Então, o que significa consternado, né? Eu fiquei realmente abismado, fiquei sem chão mesmo, tá? Fiquei sem chão, tá? Quando eu vi aquele museu pegando fogo, eu pensei, 2 semanas atrás eu tinha levado até minha filha para o museu, né? Ela tinha ido comigo, mas, por exemplo, meu filho mais velho, eu nunca tive a oportunidade de levar ele. Né? E eu fiquei realmente tipo assim, caraca, perdi a oportunidade, né? Naquele dia ele não tinha viajado comigo, e eu fiquei assim, caraca, bicho, fiquei assim, realmente assim, com a vontade imensa de pegar os dois e levar em todos os museus lá do Rio, né? Antes que eles peguem fogo, né? Então, tipo assim, foi uma coisa meio estranha mesmo, tá? Uma situação bem estranha, tá? Bem, galera, peraí. Então, o nosso próximo conteúdo é um conteúdo, tá, que eu não vou nem iniciar muito aqui a nossa fala, porque realmente, já que a gente vai ter 2 aulas síncronas na primeira semana, né, eu vou apanhar todo o conteúdo e tentar resumir esse conteúdo todo, tá, nessas 2 aulas dessa primeira semana lá de fevereiro. Mas eu convido a vocês já a darem uma olhadinha, tá, lá na pasta do Moodle, tá? Se vocês forem aqui na pasta do Moodle, peraí, vocês vão perceber, né, que a gente está aqui na quinta semana, né? Ou seja, na verdade, tanto a quarta semana, quanto a quinta, quanto a sexta semana, tá, são semanas relacionadas à urbanização, ao espaço urbano, às cidades. Tá? E aí a pessoa pode dizer assim, porra, vou falar sobre cidade, eu moro em Pádua, fudeu então, né? Não, mas peraí, quando a gente está falando sobre cidade, a gente também está falando sobre Pádua, né? E uma coisa que vocês vão perceber lendo o material, olhando as coisas, né? É de que as características que hoje marcam as grandes cidades brasileiras, elas também estão, né, nas pequenas cidades, nas médias cidades, tá? Em intensidades diferentes, tá? Mas a gente consegue perceber essas coisas. Então, a gente vai desmistificar algumas coisas sobre as cidades, a gente vai entender
que a cidade ela não cresce de forma orgânica, né? Até alguns conceitos na urbanização eles estão sendo abolidos, né, pelos pesquisadores, como o conceito de tecido urbano, né? Porque esse conceito de tecido urbano dá uma ideia de que você pega, né, um pano e joga sobre uma superfície como se fosse uma coisa natural. E não é assim que uma cidade cresce, né? O que a gente observa hoje em dia é que uma cidade é mais uma arena de disputa entre diferentes atores, né, que atuam nessa arena. Tá? E o que a gente tem observado é de que, de uma forma geral, hoje o ator que mais atua na construção de um espaço urbano é o bom e velho capital, né? Ou seja, dentro de uma lógica capitalista, a cidade cresce para o capital, né? E aí isso leva a um determinado tipo de crescimento, né, que nem sempre é o ideal, pelo menos, por exemplo, para as pessoas que vivem nessa cidade. Tá? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre a história das cidades, né? E de como, por exemplo, a cidade é uma invenção muito antiga, tem mais de 10 mil anos de idade, né? E como que essa cidade foi mudando ao longo dos diferentes modos de produção, né? E como que a atual cidade capitalista, né, ela segue uma lógica que é do capital, né? E que traz coisas boas e traz coisas ruins, né? E essa, aliás, é a tônica do sistema, né? O atual sistema do capitalismo, ele é um sistema que tem as suas virtudes e seus pontos negativos, e cabe a gente aqui fazer uma avaliação desses dois pontos, tá? Então, não vou ser eu que vou ficar aqui militando, né? O capitalismo malvado e coisa e tal, bababá, né? Não é a minha função aqui, e nem é também o que eu acredito. Tá? Agora, é fato que existem algumas sacanagens que a gente tem que realmente dar uma olhada e dizer, pô, isso aqui é sacanagem, isso aqui é sacanagem, isso aqui poderia ser melhor se não fosse assim, né? Então, esses são pontos que a gente também tem que analisar também, tá? Então, eu para compensar, né, todas as aulas anteriores que eu forcei vocês a ficarem aqui, às vezes até meio-dia, tá? Eu vou liberar vocês hoje um pouco mais cedo, tá? Mas antes de liberar vocês, esperem um pouquinho que eu vou puxar aqui a presença, tá? E antes de terminar, tá? Eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida, né? Derradeira, final, antes de liberar vocês. Fala, Hector. Professor, a matéria da prova é da semana 1 até semana 3, né? Exatamente. A matéria dessa prova é da semana 1 até semana 3. Tá? E aí minha ideia é a gente ter mais, pelo menos 2 testes. Não sei se vai dar tempo, tá? Mas se der tempo, o próximo teste nosso vai ser sobre essa parte de urbanização, tá? Então, Entendi. então eu convido vocês a irem lá, tá? Aqui nessas semanas aqui, principalmente na semana 4 e semana 5, tá? E deem uma olhada nos materiais que eu deixei para vocês lá, que são materiais que vão já ajudar vocês no entendimento das nossas próximas aulas, né? A Maria pergunta se ano que vem, só ano que vem, né, no caso, sim, eu acho que os próximos testes nossos só ano que vem, né? E aí ela pergunta, presencial, bem, ainda durante o calendário 2021, que vai até março do ano que vem, né, a gente ainda vai estar nesse sistema híbrido, tá? Então, por exemplo, eu programei para a gente ter 4 encontros. São 6 semanas que vão faltar, né? Vão faltar 6 semanas para o final do ciclo. Tá? Dessas 6 semanas, nós teremos 4 encontros síncronos de geografia. Tá? Eu já programei esses encontros lá, as 2 primeiras semanas, e depois, mais para o final das 2 últimas semanas, lá a gente vai se encontrar de novo. Tá? Aí depois, em março, creio eu, que o objetivo é um retorno presencial normal, né? Ou seja, todas as aulas, todas as semanas, dentro de um calendário normal para todas as disciplinas. Tá? É claro, a gente tem que estar sempre preparado para, né, segundo a lei de Murphy, né, a possibilidade da merda. Né? Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso. Então, pode haver um retorno para, sei lá, a pandemia explodiu e coisa e tal, né? Mas creio eu que isso não vai acontecer, até pelo nível de vacinação que a gente está tendo. Hoje eu estou indo, né, vou terminar aqui, vou ir lá tomar a minha 3ª dose, né? Então, tipo assim,
creio eu que a gente vai conseguir voltar ao normal presencial, sim, lá em março. Tá bom, gente? Então, credo, Zé. Não, sei lá, cara, a gente tem que sempre estar preparado, mas realmente eu acho que não vai rolar, não. Acho que vai rolar presencial normal, tá? A partir de março. Tá? Aí o William fala assim, nada é tão ruim que não pode piorar. Aí a gente não sabe se ele está falando de uma possibilidade de um retorno da pandemia ou da possibilidade do retorno presencial, né? Aí fica aí, né, aberto a interpretações, tá? Assim como abaixou 20 centavos a gasolina, eu ainda tenho fé presencial normal, tá? A esperança é a última que morre. É verdade, mas aí quando morre, morre mesmo, tá? Galera, ó, valeu, até a próxima aula. Tá? Na verdade, até fevereiro, né, no caso aqui, né, desse momento nosso síncrono, mas até quinta, né, que a gente vai estar juntinho para fazer nosso testezinho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Doido.